Já. Bom dia! Bom dia, turma! Fala mais alto, Zé! Bom dia! Nossa, Zé, que susto! Ô, Zé, tá doido? Mas não pediu pra falar? Eu falei pra falar alto, não gritando, né? Vamos falar bem alto. Bom dia, vamos falar Ai, educado. gente, levei um susto, Zé. Vamos lá, então. Nossa! 1, 2, 3 e... Bom dia! Sejam bem-vindos a mais uma EBD da Segunda Igreja. Amém! Será que o pessoal já acordou? Ih, tá Ai, eu acho devagar, que viu? sim. Filho, ó, eu Oi, arrumei nome pra minha casa nova. Ah, qual que é? é o nome da nossa Se chama casa? Zé Colmeia. Muito bom, Ai, Zé. Tem nome Zé. pra sua casa também. Muito bom. A Preciso sua fazer- casa se chama Filos House. Nossa! Oh! Que chique! Muito Filó. bom. E a minha, Zé, como chama? Ixi, preciso pensar. Muito Então bom. tá bom. Bom, vamos começar a nossa escola bíblica dominical e com aquele tema, né, que nós estamos estudando. Quem lembra o tema? Escreve aí rapidinho. Quem lembra o tema? Vamos ver, quando eu contar 1, 2, 3, o Zé e a Filó vão falar. Vocês lembram? Tema? Qual que é o tema? Não Vamos lembro, ver não. qual dos dois que vai Ah, do falar. Hudson Taylor. Não, do Não, Hudson não, Taylor é do não. cole- E eu acho que a Filó vai começar marcando ponto para as meninas. Vamos lá, então. Deixa eu ver se alguém aqui já falou qual é o tema. Deixa eu ver. As coroas. Ah, Zé! Ixi, não é? Vamos ver. Não é das Vamos coroas, ver. 1, 2, É 3 e qual é o tema? Ninguém sabe. Honrando a Deus. Honrando Ponto a pra Deus. tia Erika. Honrando a Deus é o nosso tema de domingo. A gente começou no domingo passado e hoje vamos continuar. Mas antes vamos orar, vamos louvar ao nosso Deus e depois a gente vai estudar a Bíblia, amém? Amém. Amém. Certo? Que a gente não veio aqui para ficar batendo papo, né? Bater papo é muito Viu, bom. Filó? Já pensou como vai ser o primeiro culto quando a gente voltar para a igreja? Ai, eu não O vejo pasto- a hora. Eu não sei se o pastor vai ter que fazer um culto de umas 6 horas, 3 horas pro povo bater papo, colocar as verdade. coisas em dia, não Mas é? só com uma feijoada. É verdade. Um Vamos orar almoço na então. igreja, Oba. Isso é muito bom, hein? Meus pezinhos juntinho estão, cruzo os dedinhos da minha mão, abaixa a cabeça com atenção, fecha os olhinhos para oração. Muito obrigada, nosso Deus, por mais um dia de vida. Hoje é o dia do Senhor, é o dia que nós queremos louvar o teu santo nome, ler a sua palavra, aprender a sua palavra. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigada pelas crianças que já estão conectadas. Ajude, a Deus, todas elas, as suas famílias, seus pais. Esteja suprindo as necessidades de todos. Nós oramos também por aqueles que vão assistir depois. Que se alguém não tem Jesus como seu Salvador, hoje possa ser o dia da sua salvação. Também, ó Deus, oramos pelo nosso país. Que o Senhor dê capacidade, ó Deus, sabedoria para cada governante. E que eles possam fazer, ó Deus, conforme a sua vontade e não conforme a vontade deles. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Bem animados a cada momento, Olá. andando na presença de Jesus. Todo mundo aí em casa, ó, fica de pé pra gente poder cantar bem animado. Mizé! Vai, Filó, amigo. Vamos lá. Não é pra ficar falando, Filó. Vai Pode cantar, Zé, ó, bem bonitinho, bem mais pra frente, né? Aí, você podia cantar também. Muito bem. A cada momento, andando na presença de Jesus. A cada momento, andando na presença de Jesus. Ao sentar, ao levantar,
tá só falando Pois as é. últimas palavras. Então vamos lá, Gabi, mais rápido. A cada momento, andando na presença de Jesus. A cada momento, andando na presença de Jesus. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar. E andando pelo caminho, e andando com Cristo. E andando pelo caminho, e andando com Cristo. Ha, 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 aleluia. Ha, 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 glória a Deus. Ha, 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 aleluia. Ha, 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 glória a Deus. Muito bem, quero ver quem vai escrever primeiro. A Gabi vai olhar o Instagram e eu vou olhar aqui o Facebook. Quem vai escrever primeiro? Qual foi a primeira coroa que nós estudamos na semana passada? Estamos estudando sobre as coroas, Coroas. os galardões de Deus. Daqui a pouquinho a gente vai fazer uma revisão. Qual foi a coroa da semana passada? E de hoje, ó, já te dei uma dica sobre essa música aí, tá bom? Falava na música bem alegre, né? Então tô te dando uma dica sobre o que vai ser a coroa de hoje. Gabi, enquanto o pessoal escreve aí, deixa eu ver se alguém já escreveu aqui, você olha aí no Instagram, se alguém escreveu qual foi a coroa da semana passada. Vamos ver qual criança vai escrever primeiro. Era uma palavra bem grande e difícil, tá bom? Uma dica aí pra vocês. Enquanto isso, enquanto alguém escreve, a gente vai cantar Quem Traz Almas para Cristo, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Vamos lá, Gabi? Conhece sim, Zé. Zé, hein, Dó? Eu acho que eu vou ter que dar um remédio de memória pro Zé, viu? O Zé tá acordando, dona Érica. É, Zé, vou ter que te dar um Tá remédio de acordando memória. ainda. Podemos ir? Vamos lá, bem animado. Quem traz almas pra Cristo, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem traz almas pra Cristo, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Quem ora sempre, sempre, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem ora sempre, sempre, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Amém, muito Dona bem. Érica, dona Érica. Deixa eu ver quem é Eu que preciso mandar um escreveu. beijo especial. Não, olha, todo mundo errou. Eu não ensinei a coroa da alegria semana passada. Não ensinei. Semana passada. Vamos ver lá no Instagram, Gabi, se alguém Ninguém respondeu. falou nada, tia Érica. Ixi, no Instagram tá todo mundo dormindo. Ixi, Zé, Tem pouquinha passa gente pra no cá. Instagram. Aê, Zé. Tem pouquinha gente no Instagram. Então tá bom. Não é a coroa da alegria. A Era alegria vai ser hoje, não é? a coroa da alegria vai ser hoje. A Filó já acertou e um monte de gente aqui falou a coroa da alegria, que é o que eu vou ensinar hoje. Coroa de glória. Semana passada não foi a de glória também, não. Foi uma, ó, vou te dar uma dica. Foi sobre a história, sobre a vida de Jesus Cristo, tá? Então, daqui a pouquinho você lembra aí o nome. Só lembrando, então, que nós estamos estudando sobre as 5 coroas, como nós honramos a Deus e, então, também ganhamos os nossos galardões, os nossos prêmios no céu. Nós aprendemos que há uma grande diferença do que é presente e o de que é recompensa. Eu mesmo. Falando nisso, semana passada o Zé e a Filó ganharam presente e depois eles ganharam recompensas. Lembra? Vocês ganharam de presente, presente é o que a gente não merece, 2 chocolates. Já comeu seu chocolate, Filó? Ixi, faz tempo. E você, Zé, já comeu? Já comi. Então, e hoje eu esqueci de trazer presente pra vocês. Vai ter presente hoje? Hoje não, porque a tia Erika esqueceu, mas vou trazer pra semana que vem um presente.
E depois que eles decoraram o versículo, que a gente vai lembrar daqui a pouquinho, que era Romanos 5:8, eles ganharam uma recompensa, porque aí foi um prêmio. Eles ganharam, o Zé ganhou um carrinho, né, Zé? Oi. E a Filó ganhou um bichinho de pelúcia. Tá lá Foi na uma minha casa. recompensa. Então, lembrando que Deus nos dá de presente a salvação. A salvação é para todo aquele que crê, todo aquele que confessa Jesus como seu único Salvador. Amém? Deixa eu ver se Amém. alguém respondeu agora. Vamos Que ver bem, aqui. que bem. Vamos ver. Ah, teve gente que acertou. A Júlia acertou. Foi a primeira que falou aqui. Qual que é? Depois o Isaías também. A Duda também. E muito bem, mas a Júlia foi primeiro. Eu dei semana passada a coroa incorruptível. Daqui a pouquinho- Sabia. Por que você não falou então? Eu gosto de dar oportunidade. Ah, eu sei que você gosta. Então, ó, voltando aqui. Presente, Deus nos dá a salvação. Porque nem eu, nem você nós merecemos. Se fosse por merecimento, ninguém ia ter a salvação. Por quê? Porque nós somos pecadores. Nós somos pecadores e a gente está separado do Senhor. Mas por causa do amor de Deus, Ele nos dá de presente a todo aquele que crê, de presente a salvação. Agora, uma recompensa é algo que você faz para merecer. Então, lembra você que nós estamos em uma corrida, a corrida da vida cristã. E aqui o prêmio não vai ser para quem chegar primeiro, não é por rapidez, não é por velocidade, mas é se você chega lá e enquanto você corre, ó, a chama fica acesa, ou seja, a luz de Cristo, você está sendo a luz de Jesus, você está levando a luz de Jesus, sendo a luz de Jesus, dando um bom testemunho. Tudo que você faz depois que você aceita Jesus, nessa grande corrida da vida cristã, você então ganha prêmios. Não, às vezes Deus nos dá muita coisa aqui na terra, mas a gente ganha prêmios no céu. Muito bem, Filó. A Filó tá esperta. Uhul. Zé, olha mais. Isso, Zé, fica mais assim pra você olhar mais pra cá, senão você esconde atrás da cortina. Você ganha então prêmios no céu. Jesus céu. mesmo falou que a gente não deve ficar juntando tesouro na terra, porque tem ladrão, né, Zé? Verdade. E ladrão rouba. Tudo. A traça come e estraga. Mas o que a gente ganha no céu é eterno. E aí, então, nós estudamos sobre 5 coroas. A primeira coroa que nós estudamos, então, na semana passada, que foi no culto da noite, tá bom? De manhã a gente deu essa introdução. À noite nós estudamos a coroa incorruptível, que é aquela que vai ganhar quem permanecer a vida cristã inteirinha sem se afastar de Jesus, sem se afastar de Deus. Não é viver sem pecar. Que bom seria, né? Que bom fosse se aqui na terra a gente já conseguisse viver sem pecar nenhum dia. Mas isso é muito difícil. Por quê? Porque nós ainda somos carne, né? Velha natureza e nova natureza. Então é difícil, mas a gente deve fazer sempre um esforço para não pecar. Jesus também fala, né? Filhinhos, não pequeis. Mas se você pecar, você tem um advogado, né, que te defende lá diante de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Não devemos ter vontade de pecar. Assim que pecamos, devemos imediatamente confessar nossos pecados, pedir perdão a Deus, pois Jesus já pagou o preço de cada um dos nossos pecados. Mas se você viver a vida cristã inteirinha, ó, correndo ali a corrida da vida cristã, sem nunca se afastar do Senhor Deus, estar sempre firme nos caminhos do Senhor. No céu você vai ter uma coroa incorruptível. Vamos lá, Zé. Você e a Filó. 1, 2 e... Incorruptível. A coroa incorruptível foi a nossa aula da semana passada. Amém? Amém. E hoje, antes da gente entrar na nossa aula, nós vamos aprender um versículo. E aí... o Zé e a Filó vão ter uma recompensa. Oba, chocolate. No culto chocolate. da noite, tá? Ó, no culto da noite, porque eu não trouxe agora, tá? Então, eu vou falar, tudo bem. você aí de casa vai repetir junto com o Zé e com a Filó, certo? Então, presta atenção, eu falo, depois vocês repetem.
Arrependei-vos, pois, Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, e convertei-vos, para serem cancelados para serem cancelados os vossos pecados. os vossos pecados. Atos 3,19. 3,19. Atos- Conto pros meninos. Credo, Zé, calma. Zé, não é competição Não. agora. Agora não, É, Zé. tem hora que você fala devagar e tem hora que você quer falar correndo. Vamos direitinho, todo mundo falar juntos. Atos. Então vamos de novo? Atos 3,19. Atos 3,19. Muito bem, agora vamos do começo de novo. Ó, agora eu vou falar mais porque também está escrito aqui. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Vote. Ô Zé, do começo, Fala de novo. comigo, Zé. Eu vou falar, vocês dois Ela não repetem, falou ó. que era pra falar isso. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Vote. Para serem cancelados os vossos pecados. Para serem cancelados os vossos pecados. Atos 3,19. Atos 3,19. Muito bem, vamos explicar o versículo, depois a gente vai falar ele direitinho. Arrepender do quê? Dos nossos pecados. Ah, tia Érica, eu não sou pecador. Não sou eu que estou dizendo que você é pecador, é a Bíblia. A Bíblia, que é a palavra de Deus, fala lá em Romanos 3,23 que todos pecaram, estão separados de Deus. Quando o pecado entrou no mundo, através de Adão e Eva, Deus se separou, Deus fez a separação, então ele colocou Adão e Eva para fora ali da sua presença. Mas lá mesmo no Jardim do Éden, ele deu uma solução para que a gente pudesse voltar a ter comunhão com Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, quando a gente nasce, a gente já nasce indo pelo caminho do pecado, para o inferno. E converter é mudar o caminho, é ir para o outro lado, entendeu? Então, quando a gente se arrepende dos nossos pecados, a gente converte, né? A gente se converte, a gente sai de longe da presença de Deus e vem para Deus através do Senhor Jesus Cristo. Fazendo isso, os nossos pecados são cancelados. O que é isso? Ó, anulado. É como se Deus pegasse a nossa dívida e rasgasse. Bem que amanhã, né, Zé? Alguém podia rasgar a conta de água lá da sua mãe, a conta de luz. Não ia ser bom? Por quê? Pra não pagar? Já bem. Vou rasgar Não, tudo. não é você. Já pensou se Se alguém já tivesse pago, né? Se alguém pagasse e falasse assim, olha, dona Maria, você não precisa mais pagar essa conta e rasgasse as contas, sua mãe não ia ficar contente, Quem que Zé? é Dona Maria? Sua mãe. Ah, Dona Maria. Não, o Zé. Gente, acorda, Zé. Tum, tum, tum. É que ninguém chama ela de Dona Maria. Você chama ela do quê? É a Dona Josefa. Que dona Josefa? Não sabia? Você chama ela de mãe, né, Zé? É Maria Josefa. Ah, Maria Josefa, entendi. Ô Zé, gostei. ela não ia ficar feliz de não ter que pagar a Ia, conta? vou rasgar Muito, tudo. muito. Não, Ô Filó, seu pai não ia ficar feliz se não tivesse que pagar a conta do carro? Então, Muito feliz. muito feliz, né? É tão bom quando alguém paga uma conta. É isso que Jesus fez. Jesus pagou a nossa dívida, pagou a nossa conta. Então ele rasga, ele anula, ele cancela os nossos pecados. Mas para que eles sejam cancelados, precisa se arrepender e converter. Agora nós vamos lá o versículo inteiro. Vamos lá? 1, 2, vocês dois também. Tá valendo. 1, 2. Tá valendo uma recompensa. Vamos lá? 1, 2 e já. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Atos 3,19. Muito bem, vocês fizeram muito bem. E agora a gente vai entrar na nossa, então, terceira aula, né? Que na verdade é a segunda coroa. O que será que a gente... Hoje alguns ali já falaram que era a coroa da alegria. E por isso, daqui a pouquinho você vai... Aqui, ó, alguns já escreveram um versículo muito bom mesmo. Arrependei-vos e convertei-vos para que serem cancelados os vossos pecados. Muito bem, pessoal. Você vai descobrir hoje quem é que ganha a coroa da alegria. Tá atento aí? Todo mundo sentado bonito? Olhos na professora, todo mundo prestando bastante atenção. Um beijo aí para todo mundo que tá
estudando e participando aí na sua casa, tanto as crianças do colégio como as crianças lá da nossa igreja. Manda um beijo aí pra eles, vocês dois, vamos lá. Ai, peraí que eu tenho um beijo especial. Pra quem? O Então? Davi e a Esther falou que eu não mando beijo pra eles. Então manda beijo pra eles. Um Flor. beijo, Davi, um beijo, Esther. E você, Zé, tem algum beijo especial aí pra alguém da igreja? Quero mandar um beijo para todas as crianças da Segunda Igreja Batista. Muito bem. Agora a gente tem mais uma criança na segunda igreja. A gente tem o Benjamin. Mesmo, Um nasceu. beijo pro Benjamin. Ele Até nasceu. rimou. Um beijo pro Benjamin. Ele nasceu ontem. Já pensou? Que maravilha, Será que né? ele tá assistindo? Ainda não, né, Zé? Ele ainda tá lá no hospital. Eu quero ir no berçário logo, quando ele voltar. Né? E a gente vai ver o Benjamin. Seja bem-vindo, Benjamin. Deus te abençoe. Vamos lá, então. Logo depois que Jesus morreu e ressuscitou, os seus discípulos, né? Sempre pregando a palavra de Deus e indo ao templo orar. Eu já contei essa história, tá? Mesmo aqui nas lives. Então a gente vai recordar e vai ver aí alguns detalhezinhos importantes sobre a coroa da alegria. Hoje, coroa da alegria, segunda coroa que a gente está estudando. Pedro e João, mais ou menos às 3 horas da tarde, foram ao templo. O templo tinha várias entradas e na entrada da porta chamada Formosa ficava um homem aleijado. Ele tinha mais ou menos uns 40 anos e ele já nasceu aleijado. Ele nunca andou, nunca sequer teve o prazer de ficar de pé. Lá na nossa escola, ou mesmo lá na nossa igreja, quando eu falo para as crianças, vamos nos colocar de pé, e alguém fala, ai, eu dou bronca, né? Porque eu falo, graças a Deus, olha, a gente tem essa mobilidade, a gente pode ficar de pé, pode sentar quando a gente quer, a gente não precisa de ajuda. Quando muitas pessoas, por doenças ou acidentes ou por nascença, né, nasceram sem poder levantar. Então, louva o Senhor que você levanta e fique de pé, né? E quem não pode ficar de pé porque não tem essa mobilidade, sirva a Deus com o seu melhor mesmo aí sentado. Mas se você pode ficar de pé, amém. Esse homem não podia, nunca tinha andado. E como ele não tinha nenhum emprego, porque naquela época, né, quem tinha alguma dificuldade de locomoção, que nem a gente tem hoje o governo ajuda as pessoas, as empresas também, as pessoas podem trabalhar porque tem cadeira de rodas, né? Mas naquela época não, a pessoa ficava lá, ó, no chão e ela precisava viver da oferta, da ajuda das outras pessoas. Ela vivia de esmolas. Que ruim, né? Que ruim. Então algumas pessoas levavam este homem lá na frente, ó, estão levando o paralítico lá na frente, ficava lá na entrada do templo e ele pedia dinheiro para poder se sustentar. Quando então Pedro e João se aproximaram dele, esse homem, é claro, pediu dinheiro para eles. Mas Pedro disse assim, e sabe, Pedro olhou para ele e disse assim, eu não tenho prata nem ouro, que eram as moedas daquela época, né? Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Mas antes de eu falar o que Pedro tinha para dar para ele, e por que Pedro tinha o poder de Deus sobre ele, sabia? E também o amor, porque o amor de Deus, ele é sim para todas as pessoas. Ó, vocês dois vão falar comigo e você daí de casa também, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo. Eu, você, nós fazemos parte disso. Deus amou todas as pessoas. Deus amava aquele paralítico, Filó? Amava. Você acha que sim, Zé? Acho com que certeza. Amava. Com certeza. Deus não estava feliz com a situação que ele vivia. Mas agora, e Pedro também demonstrava então esse amor. E por que eu falei que Pedro tinha poder? Ele era super-herói? Não. Eu não vi Será? os Vingadores, não. Você gosta dos Vingadores, Zé? Eu Você gosto. gosta? Eu também gosto de assistir às vezes. Ele não tinha poder de super-herói. Pedro. Nem Pedro, nem João. Mas qual era o poder que eles tinham? Do Espírito O Espírito Santo. Porque Jesus tinha prometido que quando ele fosse, né, para fazer nossas moradas no céu, ele deixaria o Espírito Santo.
que cada crente receberia o poder do Espírito Santo para poder pregar a palavra de Deus, fazer a obra de Deus. Então Pedro e João estavam cheios de poder. Por isso eles olharam para o paralítico e disseram para ele: olha, eu não tenho dinheiro para te dar, mas eu tenho uma coisa melhor. E o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, não era no poder deles, em nome de Jesus, levanta e anda. Será que esse paralítico creu nessa palavra? Ai, eu acho que sim. Eu acho que tem. Ele creu porque na hora ele deu a mão para os discípulos e eles deram um puxão nele e ele nunca, uma pessoa que nunca ficou de pé, mesmo com a ajuda de pessoas, ela ainda não consegue ficar de pé. Precisa, né? Só se as pessoas levantarem e puxarem a perna dela. Por quê? Porque ela não tem esse movimento, né? Então precisava ser um milagre mesmo. Quando eles deram a mão, o paralítico não só levantou, eles deram a mão para ele, né? Chamando ali, ele creu no poder de Deus, porque se ele não tivesse crido, ele ia falar: vocês dois estão doidos? Eu quero dinheiro, vocês estão me enganando, eu nunca fiquei de pé, os meus amigos todo dia me puxam aqui para poder me trazer e nunca ninguém me fez andar. Ele podia ter sido um incrédulo, mas não. Quando ele falou: eu te dou em nome de Jesus, levanta e anda, o que ele fez? Ele deu a mão para eles e ele não só levantou, como ele começou a pular. Uhul! Ele começou a pular de alegria. Deus fez um milagre tão perfeito que não só ele levantou, como ele já aprendeu a andar, ele já aprendeu a pular e provavelmente ele já aprendeu a correr, que são coisas que a gente aprende quando criança em fases diferentes. Ninguém sai correndo antes de saber andar, não é? Ninguém pula antes de saber se equilibrar. Mas aqui, o paralítico, milagre completo. Ele já levantou, ele pulou, ele andou e provavelmente... É mesmo, né? Acho que se alguém jogasse uma bola ali no pé dele, ele ia sair dando... Como chama, Zé? Aquele negócio que os meninos fazem com a bola? Pedalada. Pedalada? Balãozinho, não é? Também, né? Balãozinho. Pedalada. Provavelmente ele já sairia dando balãozinho. Você gosta de dar balãozinho, Zé? Chute na janela do vizinho. Não, Zé, Não, isso Zé. não, isso é feio. Não pode chutar. Se for sem querer, você tem que ir lá. Se for sem querer, você tem que ir lá pagar. Mesmo sem querer, tem que pagar a janela. Mas vamos voltar aqui na história. Ele já saiu ali pulando e glorificando a Deus. Ele já conhecia Deus? Acho que não. Ele ainda não conhecia, mas nesse momento em que ele creu naquilo que Pedro falou, em nome de Jesus, e provavelmente ele conhecia Deus muito de ouvir falar, porque afinal de contas ele ficava na porta do templo, né? Ele deveria escutar muitas orações, muita leitura da lei, né? Do Velho Testamento, mas ele ainda não tinha tido um encontro com Deus. E esse foi o momento em que ele entendeu que Jesus era poderoso, que Deus era poderoso e que através do poder do Espírito Santo ele pôde ser curado de duas coisas. Ele foi curado da paralisia e ele foi curado do seu pecado. Porque eu e você nascemos pecadores e ele também era um pecador. Mas lembra, quando você se arrepende, se converte, você recebe Jesus como seu Salvador, os seus pecados são cancelados. Bom, esse homem segue então Pedro e João, que estavam entrando no templo, né? Para orarem, para ter o seu tempo de oração. E ele então segue e começa a pular e glorificar. Ele não ficou assim cochichando, obrigado, viu, que você orou por mim, obrigado, viu. Ele não ficou ali cochichando que Deus, ele declarou, ele louvou ao Senhor. Você tem louvado a Deus pelas bênçãos? Deixa eu te fazer uma pergunta. Nós estamos num momento em que muita gente está reclamando, não é verdade? Ixi! Nossa, reclama de ter que ficar em casa, reclama de ter que ter aula online, reclama de que Tem que usar não máscara. pode, tem que usar máscara, o que mais? De passar álcool em gel. De passar álcool em gel, reclama de de não não passear. Ficar aqui em televisão. As mães reclamam que os filhos estão assistindo muito televisão, né, Zé? Isso mesmo. E tem hora que na televisão só passa notícia ruim. Só notícia ruim, só notícia ruim. Porque tá ficando em casa comendo muito. Nem fala isso, Zé. Nem fala isso. Isso é verdade. Todo mundo fica reclamando. Mas, desde que a gente tá nessa pandemia, desde que nós estamos nessa pandemia,
e estamos trancados dentro de casa, alguns perderam seu dinheiro, Eu quero te fazer uma pergunta. Hoje é dia 17 de maio. Algum desses dias você passou fome? Não, muito pelo contrário. Tô engordando. Às vezes não tinha o que a gente queria comer. Às vezes você queria comer um McDonald's e não tinha dinheiro ou não tinha como buscar e também não tinha dinheiro para pagar para entregar. Às vezes você queria algo diferente, não tinha. Mas eu tenho certeza que o básico e aquilo que a gente precisa para o nosso dia a dia, até hoje não nos faltou. E eu vou te dizer uma coisa, não vai faltar. Porque Deus, Ele cuida de nós. Ai, é verdade. E você tem proclamado isso ou você, da sua boca, só está saindo a reclamação? Ou você está proclamando, hoje é dia 17 de maio, Deus tem cuidado de mim, Deus tem cuidado da minha família, não faltou nada na nossa casa, estamos bem de saúde. Então, ó, vamos fazer um favor hoje e vamos fazer algo especial para Deus? Ninguém reclama hoje de nada. De nada. Vamos louvar a Deus. Vamos escrever aí no Facebook, no Instagram. Vamos escrever nas redes sociais o que Deus tem feito por nós. Como Amém. Deus está cuidando de nós. Ó, chega de reclamar. Bem Amém? feito, bem feito. Não é bem feito, né, Zé? Que bênção. Que bênção. E bem, Lembra, Zé, que a gente combinou? Quando uma coisa é boa, você fala? Que não vai bênção. falar bem feito nunca. Você quer falar bem feito, né? Não deve, viu, Bem Zé? feito não é uma coisa que foi bem feita? Sim, se você falar assim, ó, Dona Érica, essa história foi muito bem contada, foi bem feita. Aí que tudo bem. Que bem. Agora, se alguém cair e você falar bem feito, aí não. Entendeu? Tá bom, tá Você bom. entendeu? Entendi. Entendeu? Então Mas tá eu bom. entendi. Bem Eu acho que feito. você entendeu. Você é inteligente. Então, o que a gente vai falar hoje, Zé? Que Que bênção. Que bênção. Deus tem cuidado de mim, Deus tem cuidado de você, ninguém tem passado fome, Deus tem sido fiel, vamos louvar. E foi isso que ele fez. Ao invés de ficar ali, ele podia ter levantado e, tá vendo? Por que demorou? Por que você demorou tanto para vir aqui me curar, senhor Pedro? Olha aí, agora eu perdi 40 anos da minha vida aqui sentado. Ao invés de ficar reclamando, o que ele fez? Ele Correu. foi louvar a Deus, ele entrou no templo, ele foi louvar a Deus. E isso chamou a atenção de centenas de pessoas que estavam dentro do templo. Quando a gente dá testemunho, a gente mostra para as pessoas, a gente brilha como um sol. E as pessoas podem ver Jesus na nossa vida. A alegria As dele pessoas- chamou a atenção. Exatamente, a alegria dele chamou a atenção. Todo mundo rodeou Pedro, João e o paralítico que tinha sido curado e todo mundo queria saber o que tinha acontecido. Que milagre era aquele? E aí Pedro, então, vendo que a multidão ali, que todo mundo que estava no templo começou a ficar ao redor dele, o que ele fez? Aproveitou para pregar a palavra de Deus e falou assim para eles: este milagre que aconteceu foi graças ao poder de Deus, através do Senhor Jesus, do Espírito Santo. E ele começou, você pode ler a pregação de Pedro no livro de Atos, no capítulo 3. E ele, inclusive, começou ali a apontar, ele foi muito corajoso, ele começou a dizer o que aquelas pessoas tinham feito de errado. Ele disse assim: porque os profetas já tinham falado sobre o Senhor Jesus Cristo. Ele citou Abraão, Isaac, Jacó, né, como o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E também que os profetas tinham anunciado a vinda de Jesus. Mas vocês, ele apontou assim, né, e também nós, porque, né, eles também, apesar que Pedro já tinha crido em Jesus a primeira vez que viu ele, mas vocês o entregaram, vocês trocaram Jesus por Barrabás, que era um assassino criminoso, vocês entregaram um justo para morrer. Pilatos quis, né, não deixar ele morrer, mas vocês preferiram Barrabás. E o povo tudo assim atônito, olhando aquela pregação. E aí quando Pedro fala: mas vocês podem se arrepender e converter para que seus pecados sejam anulados e cancelados, né? E nesse momento muitas pessoas receberam Jesus como seu Salvador, muitas mesmo. Porém, outras pessoas não, né? E daqui a pouquinho eu entro nisso, ó. Olha lá a pregação de Pedro.
Fica pensando aí, quem será que não gostou dessa pregação? Quem será? E Pedro então mostrou para ele que todos nós somos pecadores, mas que através da obra da redenção do Senhor Jesus Cristo, dando a sua vida, derramando seu sangue na cruz, a Bíblia é muito clara. Ele já pagou, ele já está dando o presente. Mas para você receber esse presente, você precisa crer de todo o coração, confessar com a sua própria boca. Por quê? Porque Jesus morreu, mas ele ressuscitou. E quando Pedro estava falando sobre a ressurreição, aqueles que não estavam gostando da pregação ficaram com mais raiva ainda, porque tinha um grupo de pessoas que não acreditava que Jesus tinha ressuscitado. Eles achavam que era mentira, que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus e que não era possível a ressurreição. Eles não criam no poder de Deus. Eles criam, engraçado que eles criam no poder de Deus para abrir o Mar Vermelho, não é? Como aconteceu lá muito tempo atrás no Velho Testamento. Eles criam no poder de Deus que Davi venceu aquele gigante Golias. Eles criam no poder de Deus que mandou o maná do céu para alimentar a multidão lá no deserto, né, o povo de Israel. Mas eles não criam no poder de Deus que vencia a morte. Que Jesus... Então, Estranho. É igual alguns crentes hoje. Creem lê a Bíblia, crê que tudo isso aconteceu e não crê que Deus pode cuidar. É muito Que estranho. Deus pode comandar todas as coisas. É estranho. Ô Zé, Zé. acorda! Oi. O Zé não pode dormir na aula. Quem dormir na aula não vai ganhar prêmio. Zé, Primeiro que não acorda, aprende. Zé. Acordou, Zé? Diga um amém aí. Deu uma dormidinha, mas agora eu tô ligado. Zé, diga amém então. Amém, que bem. Mais animado. Que bênção, que bênção. Mais animado, olhando mais pra cá. Aê, Zé, bonitinho. Acorda, Olhando- filó. A Filó tá acordada. Vamos voltar aqui então que essa parte é importante. Eles criam no poder de Deus para várias coisas, mas não criam que Deus tinha poder para ressuscitar. E isso já estava predito há muito tempo na Bíblia. Então, Pedro ali falou para eles, arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados. E quem tem os seus pecados cancelados, recebe Jesus como seu Salvador, tem a vida eterna por Cristo Amém. Jesus nosso Senhor. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, o salário do pecado é a morte, mas o presente de Deus, o dom gratuito, gratuito, de graça, o presente de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Isso que bênção. Amém. E Pedro pregando isso, quem que não gostou? Quem? Os líderes ali, né, do templo, os líderes dos saduceus que não acreditavam então, dessa seita ali dos saduceus que criam no Velho Testamento, mas não acreditavam, criam na lei, né, mas não acreditavam na ressurreição. Na hora, Pedro e João foram presos. Érica, mas você não falou que essa é a coroa da alegria? Tá virando a coroa da tristeza. Aí eles foram presos. Não. Eles foram presos. Eles foram presos e ficaram presos durante todo aquele dia, passaram a noite na prisão, mesmo não tendo cometido crime. Por que Mas que aí eles ficaram tristes? Não, eu vou te contar o resto. Eles não ficaram tristes. Presta atenção, filó. ela vai Eles não contar. ficaram. Mas olha só, eles foram presos por não ter cometido nenhum crime. Eles foram presos porque eles estavam pregando a palavra de Palavra Deus. de Deus. E enquanto eles estavam presos, esses líderes, né, então ali sacerdotes, né, da ordem ali dos levitas, que cuidavam do templo, os saduceus, talvez outros fariseus, ali todos se reuniram para saber o que eles iam fazer com Pedro e João. E eles pensaram assim, olha, a gente não pode fazer nada grave com eles, porque a multidão, nesse momento, a Bíblia fala que já tinha mais ou menos 5.000 pessoas que tinham se convertido a Cristo. 5.000? Não só no dia de hoje, tá? Mas ali desde o comecinho, né, da pregação após Jesus Cristo ter ido para o céu, mais ou menos 5.000 pessoas já tinham aceitado Jesus como seu Senhor e Salvador. Amém. Só ali naquela região de Jerusalém. Olha Que só, bênção, hein? que bênção. Muita Que gente. bênção, Que Zé. bênção. Muito bem, Zé. Que bênção. E
já tinha esse número de pessoas então. Então eles falaram assim, a gente não pode fazer nada de grave com Pedro e João, porque senão a multidão vai nos atacar, né? Vai criar um problema para nós. E aí então eles foram interrogar Pedro e João. E Pedro mais uma vez falou com ousadia. E ó, ô Zé, para de cochichar com a Filó, viu? Viu? Tô escutando. Tô Tô prestando escutando. atenção. Tô escutando você cochichar. Eu vou até ler para você como foi que Pedro falou para aqueles líderes. Agora é Pedro falando para os líderes. Ele disse assim, ó: tomai conhecimento vós, todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, é em seu nome que este homem que está diante de vós foi curado. Porque aqui eles perguntaram, com que poder você curou esse homem? Eles estavam ali vendo o homem ficou grudado ali em Pedro e João, indo em todo quanto é lugar. Se bobear, ele deve ter ficado até lá na prisão junto ou ficou na porta esperando, né? Porque aqui ele estava junto. E ele disse, olha, no poder do Senhor Jesus Cristo, a quem vocês crucificaram, a quem Deus ressuscitou, é neste poder que este homem foi curado. Este Jesus é aquele que foi rejeitado por vocês. E aí ele diz no versículo 12, né, de Atos 4, e não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E aqueles homens ficaram admirados de como Pedro falava tão bem. E eles sabiam que Pedro era apenas um pescador, que ele não tinha tido estudo. Eles chamavam ele de indouto, né? Ou seja, sem cultura, sem estudo. E ficaram maravilhados com o jeito que Pedro fez aquele discurso, um discurso tão sábio, tão eloquente, tão poderoso. E eles sabiam então que Pedro tinha andado com Jesus. Eles aqui, ó, começou a cair a ficha. Este homem então andou sim com Jesus. Mas onde que está a coroa da alegria em tudo isso? Logo depois desse discurso de Pedro, então ali para aquelas autoridades, eles foram libertos. Antes de ser libertos, aqueles homens falaram assim para eles, ó, Pedro e João, vocês, ó, fiquem quietos, pare de pregar sobre este Nazareno, sobre Jesus, né? Ó, não nos causem mais problema, vocês estão deixando as pessoas confusas, elas não sabem mais no que acreditar, se acreditam em nós, se acreditam em vocês. Na verdade, a gente não tem que acreditar em pessoa nenhuma, a gente tem que acreditar na palavra de Deus. E se a pessoa está pregando a palavra de Deus, você tem que acreditar nela. Tia Érica hoje está falando a palavra de Deus. Eu não estou aqui com o livro da Mônica, do Cebolinha, ou de alguma igreja ensinando para vocês. Eu estou ensinando a Bíblia. Tudo o que eu falei, você pode conferir nos capítulos 3 e 4 do livro de Atos. Está lá na Bíblia. Quando alguém ensina a Bíblia, você pode acreditar. Se a pessoa começar a ensinar ideias dela que não estão na Bíblia, ó, não acredita não. Não é, Zé? Verdade. Não é, Filó? Isso aí. Não acredita, não. Mas aqui eles, ó, vocês estão confundindo a pessoa. Para de pregar. Você acha que Pedro e João iam parar de pregar? Eu acho que não. Eles falaram assim, olha, nós não vamos deixar de falar de Jesus, porque mais importa agradar a Deus do que agradar vocês, né? Do que agradar os homens. E essa parte eu gostei. E quando então eles foram soltos e eles se reuniram novamente com aquela multidão que era já convertida, né? Mais de 5.000 pessoas, todos mostraram muita alegria. E eles então ficaram muito alegres por ter levado mais almas a Jesus. A coroa da alegria é citada na Bíblia 2 vezes pelo apóstolo Paulo. Ele chama aqueles a quem ele testificou de Cristo e aqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador, ele chama aquelas pessoas de coroa da alegria. Também nós sabemos que há uma festa no céu, não é, Zé? Verdade. Quando um pecador se arrepende. arrepende. Muito bem, Filó. Quando um pecador se arrepende, tem festa no céu. Faz uma festa aí, Zé e Filó. Isso mesmo. Quando você aceitou Jesus, quando eu aceitei Jesus,
teve festa lá no céu. Lá não tem pandemia e nem quarentena, pode ter festa normal, tá bom? E Olha os anjos só. fazem uma festa. Paulo chamava aqueles que tinham aceitado Jesus de a sua coroa da alegria. Então, eu vou te dizer uma coisa. Você vai ganhar coroas de alegria por cada alma que você levar para Jesus Cristo. Às vezes a gente prega Jesus para alguém e a pessoa não se arrepende, não se converte, mas você fez sua parte. Mas quando ela recebe Jesus, ela se torna seu filho na fé, você vai ter, uma coroa da alegria para depositar aos pés de Cristo, entendeu, Filó? Olha só, agora entendi. Sabe, essa semana eu escutei uma criança me contando, eu vou contar quem é, meu sobrinho, o João Marcelo. Quantos anos o João Marcelo tem? Acho que é 9, né? 9 anos. Ele tá morando lá nos Estados Unidos. E ele, através das redes sociais, conversando com o seu amiguinho aqui do Brasil, que estudava com ele falou o plano da salvação. E ele ganhou o coleguinha dele para Cristo. Ele me contou sexta-feira aqui em casa, né, a gente falando pelo telefone. Ele contou, tia Érica, meu colega aceitou Jesus. Olha só. Eu falei, amém, Pela internet, João, então? pela internet, parabéns. O que o João vai ganhar lá no Parabéns. céu, Uma coroa da alegria. A coroa da alegria. Então, se você quer ter coroas de alegria, ganhe almas para Cristo. Quem traz almas para Cristo, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. A coroa da alegria. Amém, Filó, com a coroa da alegria. E aí, Zé, você vai querer uma coroa da alegria? Ah, eu quero. E você, Eu Filó? não quero, Aí eu não. também. Eu preciso falar mais de Cristo. Isso, peça, olha, qualquer um pode falar. Todo dia a gente fala aqui do livro Sem Palavras, né? Que é um material que vocês têm em casa, que é fácil fazer, e você pode usar este material para ganhar uma criança para Cristo. Até a vovó, o vovô que às vezes ainda não tem Jesus, os tios, as tias, padrinho, madrinha, coleguinha da escola, mesmo que você não pode encontrar, você pode falar com eles através das redes sociais, através da tecnologia. A gente está falando hoje aqui, através da tecnologia, ganhe almas para Jesus. Não desanime, tá? Muitas vezes a gente fala de Jesus e a pessoa não aceita Jesus como seu Salvador. Mas não canse de falar, não desanime. Você vai encontrar alguém com um solo fértil, com um coração lá sedento de ouvir a palavra de Deus, e a pessoa vai então se arrepender e se converter, ter os seus pecados cancelados, e você, tem a coroa da alegria. Que Deus te ajude a ganhar, então, a coroa da alegria, ganhando muitas almas para Ele. Amém. O que Amém. ganha almas, sábio é. A Bíblia fala. Gabi, vamos terminar nossa aula, então? Cantando Quem traz almas para Cristo, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Olha, tá vendo? É uma recompensa. Coroa da alegria, segunda coroa que a gente estudou, então. Animado, os dois aí, vamos lá. Quem traz almas pra Cristo, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem traz almas pra Cristo, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Quem ora sempre, sempre, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem ora sempre, sempre, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Amém. Então vamos lá, Filó, a coroa incorruptível é para quem não se afasta de Deus, né? Muito Que bem. fica, permanece nos caminhos, a vida a vida toda, cristã, né? a vida cristã, até a volta de Jesus, ou Isso. até ir para a glória. Zé, pergunta para você agora, e a coroa da alegria, para quem que é, Zé? Para a pessoa que ganha almas. Muito bem! Então aprendemos duas coroas. Hoje, às 18 horas, não perca o horário. Às 18 horas, nós vamos estudar a terceira coroa. Qual é? Qual será, hein? Qual será? Tá faltando, coroa de glória,
a coroa da vida. E eu esqueci uma. Tá faltando mais uma aqui que eu não tô lembrando. Tá faltando 3. Da justiça, lembrei. Então tá faltando a de glória, da vida e da justiça. Qual será que a gente vai aprender hoje às 18 horas? Você vai vir? Eu vou estar aqui. E você, Filó? Ai, eu também. Já tô Muito todo bem. mundo minha Ah, casa. Então, Filó, depois do Alves. almoço, dá uma descansadinha, faz o que tem que fazer e 18 horas é o nosso encontro aqui, direto da minha casa, junto com o Zé, junto com a Filó. Isso E aí. principalmente com a palavra de Deus, com a presença do nosso Deus. E aí a gente vai estudar a terceira coroa. Qual será que vai ser? Beijo pra todo mundo. A gente se vê às 6. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Até a noite. Tchau, Filó. Tchau, Zé. Bom almoço.